Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 3, de Introdução às Variáveis Complexas. E nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o plano complexo e a noção de módulo de um número complexo, tá? Antes de começar, deixa eu lembrar rapidamente aqui o que nós vimos na última videoaula. Então nós aprendemos que o conjunto dos números complexos ele pode ser definido assim, né? Como sendo o conjunto dos números da forma x mais y vezes y, onde x e y são números reais. Legal? Então a gente diz que um número complexo, normalmente a gente representa pela letra z, né? Então o número z pertencente aos números complexos, ele tem que ter necessariamente esse formato. Uma parte real mais uma parte imaginária, tá? Por vezes é até interessante escrever a seguinte coisa, ó. Esse operador aqui que ele permite extrair a parte real do número complexo. Ó. A parte real do número complexo z é representada por esse número aqui que a gente chama de x, né? Enquanto que a parte imaginária do número complexo z, ele é esse número aqui que a gente está chamando de y, né? Então escrever assim, ó, RE de z ou IM de z, né, representa a parte real e a parte imaginária respectivamente, né? Algumas vezes vai ser importante a gente olhar só para a parte real ou só para a parte imaginária de um número. Então quando isso acontecer, a gente vai usar essa notação aqui. Legal? Muito bem. Então agora eu quero ver como representar esses números complexos de uma maneira geométrica, né? Uma maneira que a gente consiga ver. Para isso, vamos relembrar uma coisa aqui. Ó. Quando a gente está falando de números reais, então a gente aprende o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais a gente aprende que eles podem ser representados numa reta, né? Ou os números reais eles podem ser representados numa reta. Essa reta aqui é a reta real, onde em algum lugar aqui da reta real vai ter o zero. E todos os outros números vão estar em alguma localização aqui, né? Então, de um lado tem os números positivos, de um outro lado tem os números negativos, tem os números inteiros que estão aqui, né? Marcando a reta, menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, tem aqui ó, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e todas as outras possibilidades. Tem as frações aqui no meio, que são os números racionais, né? Por exemplo, 1 sobre 2 vai estar em algum lugar aqui. Raiz quadrada de 2, que é algo que está aqui, ó, entre 1 e 2, vai ser alguma coisa que está aqui no meio, né? Então, a raiz quadrada de 2 está aqui. O número π, alguma coisa aqui um pouquinho maior que 3, né? Também é um número real, está em algum lugar aqui na reta real. Então, é importante a gente perceber que, dado um número real qualquer, né? Se eu pegar um número real x é um número real, né? Eu sempre consigo representar esse número em algum lugar aqui na reta. Então, todo número real vai estar em alguma posição. Então, esse número x ele marca a posição aqui ao longo da reta. E aí eu quero tentar fazer alguma coisa parecida com isso para estudar os números complexos, tá? Mas, quando a gente vai falar de números complexos, a gente lembra que os números complexos eles possuem duas partes, né? Tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Para representar a parte real, eu sei como fazer, né? A parte real pode ser representada numa reta conforme ilustrado aqui. Mas eu ainda tenho que representar a parte imaginária também. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai pegar e definir um sistema com dois eixos coordenados. Um eixo que, aliás, deixa eu diminuir aqui o espaço só para caber, para ficar melhor. Isso que eu estou desenhando. Então vai ter uma parte onde nós vamos representar os números, a parte real, né, do número imaginário, e vai ter uma outra onde nós vamos representar a parte imaginária. Então, eu preciso de dois eixos aqui, tá? Esse primeiro eixo horizontal, assim como anteriormente, ele representa a parte real, né, enquanto que o eixo vertical ele vai representar a parte imaginária. Então, por exemplo, um número complexo que tenha coordenadas 2 mais 3i, ele pode ser representado em algum lugar aqui do plano complexo, né? Onde precisamente? A gente precisa ver certinho, ó. A parte real é 2, né? 2 na parte real é aqui, ó. 1, 2, né? Então aqui está o número 2. E a parte imaginária é 3. Então nós temos aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui a parte imaginária é 3. Então qual é o ponto que tem coordenadas 2 e 3? É esse ponto aqui, né? Mais ou menos aqui, assim, ó. É o pontinho que tem as coordenadas conforme a gente está descrevendo ali, tá? Então, quer dizer que vamos dar um nome para ele, vou chamar de Z1, esse número aqui. Ó.
Esse número complexo Z1 aqui, ele pode ser representado num lugar também. Assim como os números reais, ele tem uma localização. E a localização dele é precisamente essa que está desenhada aqui. Então, todo número complexo eu consigo desenhar ele em algum lugar no plano, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Deixa eu só baixar isso aqui. Vamos pegar um outro número complexo. Vamos organizar eles aqui, ó. Vou pegar um número que eu vou chamar de Z2, ele vale menos 1 mais 2i, né? Um outro número que eu vou chamar de Z3, que é o número 3i. E um outro número que eu vou chamar de Z4, vou precisar de novo mais um espacinho. Ele é o número 4. Então eu quero representar cada um deles aqui no plano complexo, né? O número Z2, a parte real dele é menos 1 e a parte imaginária é 2. Então eu preciso localizar aqui os pontos de coordenadas menos 1 para o x e 2 para o y. 2 está aqui, ó. Então esse número Z2, a localização dele precisamente é esse ponto aqui, ó. Então aqui está o número Z2, né? Ó, coordenadas x igual a menos 1, y igual a 2. Qual mais? Z3. Perceba que Z3 ele não tem parte real, né? Não é que não tem parte real, é que a parte real vale 0. Então a parte real vai ser 0 e a parte imaginária vai ser 3. Portanto, tem que ser este número aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que está exatamente em cima da reta imaginária. Ele é um número puramente imaginário. Quando ele é um número, quando ele só tem a parte imaginária, a gente chama ele de imaginário puro. Então ele é puramente imaginário, ele vai estar exatamente, a localização dele é exatamente em cima da reta do eixo imaginário aqui, né? Mais precisamente nesse ponto aqui, ó. Então tá aqui o número que a gente está chamando de Z3, tá? E por último, o número Z4. O número Z4, ele é um número real, né? Somente, ele não tem parte imaginária. Números reais a gente sabe que a gente representa aqui na reta horizontal. Então o número real 4 vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, alguma coisa mais ou menos aqui, assim, né? Então aqui tem o número Z4, tá? Bom, enfim, e aí com isso a gente consegue representar todos os números complexos, né? Como um ponto no plano. Por isso que a gente chama de plano complexo e não reta complexa, né? A gente tem a reta dos números reais e o plano complexo, que é o plano onde a gente vai representar os números complexos a partir de agora. Legal? Tá, por que é interessante fazer isso? Só para bonito? Não, porque isso aqui permite a gente fazer uma série de construções interessantes também, né? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, desenhar então um plano complexo, e a partir de agora vocês vão ver que eu vou desenhar um plano complexo bastante, tá? Vamos pensar um número complexo arbitrário aí, que eu vou chamar de Z, e esse número complexo, ele tem esse formato, né? X mais I vezes Y. Então ele tem uma parte real, a gente chama de X, tem uma parte imaginária que a gente chama de Y. Então a parte real a gente marca aqui no eixo horizontal, né? Aqui é o valor do x, e a parte imaginária a gente marca aqui no eixo vertical, que é o valor do y, né? Com isso vocês conseguem até entender por que essa escolha de letras, né? Quando a gente começou a representar os números complexos, x e y, por que não y, x, por que não a e b, né? É porque daí já fica mais fácil para a gente identificar, né? O x está sempre no eixo x e o y no eixo do y, como usual, né? Tá, então esse número complexo Z, a localização dele é precisamente esse ponto aqui no plano, né? Então aqui está o número complexo Z. Esse é o lugarzinho onde ele mora. Ótimo. Bom, e aí eu posso pensar o seguinte, ó, quando a gente fala de números reais, existe uma noção importante que é a noção de módulo de um número real. O que é o módulo do número menos 2? Bom, o módulo do número menos 2 é 2, né? O que é o módulo do número menos 1? O módulo do menos 1 é 1. Módulo de 1 positivo também é 1, né? Módulo do número 0 é 0, né? Então existe essa noção. Normalmente a gente pensa assim, módulo é aquele negócio que sempre fica positivo, né? Se o número for negativo, ele vai sair positivo, mas se ele for positivo, ele continua positivo, né? Mas tem o 0 aqui também, o 0 não é positivo, né? Então o módulo, na verdade, ele nunca é negativo. Nunca vai dar um resultado negativo. Então ele é uma operação que garante que o resultado dessa conta vai ser sempre um número não negativo, tá? Mas isso para números reais. E agora eu quero começar a pensar nessa noção para números complexos. Então o que significa se eu escrever isso aqui, por exemplo? O que é o módulo
do número 2 mais 3i. O que significa isso? Como é que eu interpreto isso, né? Pensar se o número é positivo ou negativo não faz mais sentido, né? Porque número positivo e negativo significa número maior que zero ou menor que zero. E quando eu falo de número maior ou menor que zero, eu estou pensando nos números reais, né? Se eles estão do lado direito ou do lado esquerdo. Mas agora, um número complexo, ele está no plano, né? Não tem essa noção de esquerda e direita somente mais. Ele tem o plano, tem esquerda e direita, cima e embaixo, né? Duas dimensões aqui para a gente considerar. Então, o que significa o módulo de um número complexo? Bom, para isso, vamos novamente voltar aqui para os módulos dos números reais e ver se a gente consegue visualizar isso daqui de uma maneira diferente e uma maneira que ajude a gente a estender esse resultado para os números complexos depois, né? Perceba o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui na reta o número 0, que é importante, né? E vou colocar esses exemplos aqui, né? Então aqui está o 1, aqui está o 2, deixa eu dar um espacinho maior. 1, aqui está o 2, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2. Menos 1, menos 2 e 2, né? Aí eu disse para vocês o seguinte, ó, que o módulo desse número aqui é uma unidade. É isso que a gente está vendo aqui, ó. O módulo do número 1 é igual a 1, né? E o módulo do número menos 1 também é uma unidade. Então, o módulo desse número e desse número dão o mesmo resultado, né? Mas o que esses dois números aqui têm em comum? Olhando aqui para esse desenho, o número menos 1 e o número 1 e menos 1, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é a distância que eles estão do zero. Qual é a distância entre esse ponto aqui e o zero, né? Ou então esse ponto aqui e o zero. Percebe que é a mesma distância? Se isso aqui fossem cidades, né, e a gente precisasse vir para essa cidade aqui no centro, é a mesma distância saindo dessa cidade aqui ou dessa cidade aqui. Eles vão ter que percorrer a mesma quilometragem, né? Nesse caso aqui, a distância é igual a uma unidade, né? Basta você andar uma unidade e você chega no zero. Aqui também, você manda uma unidade e chega no zero. É claro que eles vão ter que andar em sentidos opostos, mas a quantidade a ser caminhada, né, a distância a ser percorrida, vai ser a mesma. Bom, aí seguindo esse raciocínio, a gente viu também que o módulo do número menos 2 e o módulo do número 2, não coloquei aqui, mas vou escrever, né? Também é 2, né? Então, o que o número menos 2... O que o número menos 2 e o número 2 têm em comum? Novamente, o que eles têm em comum é a distância até chegar no zero. A distância que precisa ser percorrida até chegar no zero é o que esses dois números aqui têm em comum, né? E o resultado dessa conta é exatamente 2 unidades. Aqui também é 2 unidades. É por isso que o módulo do menos 2 é 2 e o módulo do 2 também é 2, né? Então a gente pode começar a pensar o seguinte, que o módulo de um número, e aí quando eu escrevo assim, ó, módulo de um número x, isso aqui representa uma distância. E é a distância desse número até a origem. Então, essa é uma interpretação geométrica para o módulo, né? A gente pode pensar que o módulo ele fornece a distância do número que a gente está considerando até a origem. E aí note que distância é um número sempre positivo. Aliás, distância nunca é zero, né? A distância pode ser zero, inclusive, mas negativo nunca pode ser. Então isso garante, né, essa propriedade aí dos números, do módulo dos números reais, conforme a gente já mencionou. Tá, mas o que isso ajuda para a gente entender o que significa o módulo de um número complexo, né? Lembra que o objetivo aqui é entender o que significa isso. Bom, ajuda pelo seguinte, vou apagar isso aqui agora, isso tudo aqui a gente já aprendeu, né? A gente pode pensar que o módulo de um número, de novo, né, a gente pode interpretar como sendo a distância. Então, o módulo desse número aqui, a gente vai interpretar como sendo a distância desse número até a origem. Se a gente fosse desenhar esse número aqui no plano, como é que seria? Seria assim, ó. A gente pega o plano, vai desenhar um plano complexo, né? Vou fazer aqui, plano complexo. Esse número aqui, 2 mais 3i, ele vai estar aqui, ó. 3, a unidade imaginária aqui é 3, né? A parte imaginária. E a parte real é 2. Né? Então, esse número é esse número aqui, ó. Tá. E aí, como é que a gente interpreta um módulo disso aqui? A gente interpreta como sendo essa distância. A distância entre a origem, o 0, 0, né? E o número complexo,
que a gente está considerando. Então essa distância vai ser para a gente o módulo do número complexo, conforme a gente está tentando descobrir o que é. Tá? Mas percebam que essa conta aqui ela pode ser feita de uma maneira relativamente simples, né? Porque se a gente observar, essa figura aqui ela forma um triângulo, né? Olha só, vou desenhar só esse triângulo aqui separadinho aqui no canto. Ó. Tem esse triângulo aqui, né? Onde essa parte aqui representa a hipotenusa do triângulo, que é justamente o módulo do número, que é o que a gente está querendo saber. Essa abscissa aqui representa a parte real, que nesse nosso exemplo vale 2, e a coordenada vale 3, que é a parte imaginária, né? Aí, usando o teorema de Pitágoras, a gente pode inferir quanto que vale essa distância, né? Então, eu sei que o módulo de z ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser 9 mais... né? 4 ao quadrado, é 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser 9 mais 4, né? 9 mais 4 dá 13. Então, isso aqui é 13. Bom, se o módulo de z ao quadrado é 13, significa que o módulo de z é raiz quadrada de 13. Então tá aí, consigo interpretar o que significa o módulo de um número complexo agora. O resultado dessa conta aqui é o raiz quadrada do número 13. Note também que o resultado dessa conta aqui sempre vai ser um número real e não negativo, né? Porque o resultado dessa conta sempre vai ser uma distância, e a distância é sempre um número real, não negativo. Pode acontecer dessa distância ser zero, né? Por exemplo, se eu quiser calcular o módulo do número complexo 0 mais 0i. A parte real é 0, e a parte imaginária também é 0, né? A distância desse número aqui até a origem é 0, né? Esse número aqui é a origem, né? Ele está exatamente em cima da origem. Então, pode acontecer da distância ser 0, mas nunca negativo. E nunca um número complexo também, né? Isso é importante. O módulo vai ser sempre um número real. Legal? Então, essa noção de módulo é uma noção importante. Aqui nós fizemos por um exemplo, né? Como é que ficaria se a gente fosse generalizar esse resultado para um número arbitrário, né? Então, como que ficaria se eu quiser calcular o módulo do número z, onde z é isso aqui, ó, um número arbitrário, né? X e y é qualquer coisa. Bom, o que ia acontecer é que aqui nessa continha, né, onde aparece 2 e 3, a gente troca por x e y. Então, aqui ao invés de 3 e 2, vai ficar y ao quadrado, x ao quadrado. E o resultado dessa continha vai ser, então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, agora eu sei com isso calcular o módulo de qualquer número complexo. Legal? Muito bem. Vamos só calcular mais alguns exemplos aqui para a gente fixar um pouco melhor, né? Eu quero calcular aqui o módulo de alguns números complexos. Então, o número 1 mais i, eu quero saber qual é o módulo dele. Eu quero saber qual é o módulo do número 3i. Quero saber qual é o módulo do número menos 1 mais i. Não. 3 mais 4i. Pronto. Menos 4. A gente poderia fazer o desenho, né, ver onde que esses pontos eles estão em relação à origem, né, lá no plano complexo, e aí calcular a distância desses números até a origem. Mas nós já temos uma fórmula pronta, né, que permite eu calcular o módulo, que é essa daqui, ó. Então, usando essa formulinha, a gente já pode inferir aqui direto que o resultado dessa conta vai ser a raiz quadrada, e aí aqui eu vou colocar a parte real ao quadrado. Quanto que é a parte real desse número aqui? É 1. Então, vai ser 1 elevado ao quadrado mais a parte imaginária. Ó, quando eu falo a parte imaginária, percebam que, por exemplo, aqui, né, a gente tem i vezes y. E quando a gente for fazer a conta, o que vai aqui na conta é só o y. A unidade imaginária não vai junto, é só o y que vai junto, tá? Então, nesse nosso exemplo, o número que acompanha aqui multiplicando o i é o número 1. Não aparece, né, porque ele vale 1. Deixa eu escrever aqui assim, ó. Isso aqui, na verdade, é 1 vezes i, né? Então, a parte imaginária também vale 1.
Isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1 mais 1, que é a raiz quadrada de 2. Pronto, esse é o módulo desse número complexo. A distância que ele se encontra da origem é exatamente igual a 2. Qual mais? 3i. Bom, o número 3i, eu até usei ele num exemplo já. O número 3i é esse aqui, ó, no nosso plano, né? De acordo com esse desenho, o módulo dele tem que ser igual a 3 unidades, né? Porque a distância dele até a origem é 3, ó. 0, 1, 2, 3. Então, se a gente calcular direitinho, e se isso aqui estiver coerente, né? O resultado que a gente deve obter nessa conta é 3. Vamos ver se dá 3 mesmo? Então, usando a fórmula, isso aqui fica a raiz quadrada de a parte real ao quadrado. Bom, a parte real não está aparecendo, mas a gente pode sempre acrescentar ela aqui, ó, 0. Né? Não está aparecendo porque é 0. Então, isso aqui é 0 ao quadrado, mais a parte imaginária que é 3. 3 ao quadrado. Bom, 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, 0 mais 9, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, realmente deu 3, conforme a gente imaginou que fosse acontecer mesmo, né? E por último esse aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 3 menos 4i? Bom, isso vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais... Bom, veja que a parte imaginária é negativa agora, né? Não tem problema. O sinal de menos vai junto, ó. Menos 4 ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado vai ser 9. Menos 4 ao quadrado é 16, né? O sinal de menos aqui elevado ao quadrado não vai ter efeito nenhum, vai continuar positivo, vai ficar 16. 9 com 16, isso dá 25. Então, raiz quadrada de 25, 5. Tá aí. O módulo desse número complexo aqui é 5. Ele está a 5 unidades de distância da origem do sistema de coordenadas. Legal? Então, nessa videoaula a gente aprendeu o plano complexo, né? Como representar um número complexo no plano e também o que significa o módulo de um número complexo. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre as operações envolvendo os números complexos. São as operações de soma, multiplicação, divisão, né? É isso que a gente vai ver logo. Então, vejo vocês já já. Até mais.